Olá, olá, deixa eu ver aqui. Inicia a live. Junto nenhum convidado, deixa eu ver aqui. Convidar o Bosco. Pronto, enviar. Já entra aqui o meu convidado. Eu não sei se vocês estão todos ligados, se vocês estão num bom horário, tão bonzinho, não tão bonzinho. Acabei de enviar um convite pro Bosco para vir aqui. Tem aqui um convite tipo batalha. Tá, não sei como é que faz isso, mas acabei de chamar o adicionar meta de live. Gente, vamos ver. Daqui a pouquinho o. Legal, Bosco. Vou convidar o Bosco aqui para participar da live comigo. Vamos ver se aceitar o convite. Bosco, meu querido, cadê tu? Oi, tá me ouvindo? Não tô te vendo, amor. Me vê agora? Vamos ver se. Pronto! Apareceu! Oi. Pega um paninho pra mim, por favor. Como é que Então, você se vê aí? Aqui eu vejo você pequenininho, aí você vê você eu estou grandão e eu pequenininho pequeno. também. Ah, Inclusive, tá. deixa eu só limpar essa câmera aqui. Melhorou. Eu acho que é assim mesmo, amor. Eu não sei como é que a gente convida. Eu sei que dá para fazer batalha, mas eu. Uhum. Bom, foi como deu. Não, tá ótimo assim. Da próxima vez a gente muda um pouco. Não tem problema. Mas fiquei feliz de você me convidar. Gente, esse é o Bosco. O Bosco, ele é um super aluno que eu conheci ele quando eu fui para Curitiba dar um curso de runas. Fiquei muito Uhum. feliz com esse convite de ir para Curitiba antes da pandemia, então já faz alguns anos, né, Bosco? Nada, Já. nada, faz Já. pelo menos 3. Não, faz mais. Acho que já tem uns 5 aninhos já. Rapaz, só tudo isso? Faz, faz. Passou rápido. Passou rápido, passou rápido. Você quer falar um pouquinho quem você é? Vamos lá, então. Gente, Bosco Nogueira, meu nome. Eu já iniciei a minha vida aí na parte magista, na parte dos meus estudos, ali por volta dos meus 15, 16, quando eu fui comprar o meu primeiro tarozinho que veio na revista Wicca, que vendia na banca de revista, e de lá Oh, para cá eu fui estudando, né? Eram aquelas revistas da Edivan Feu, acho que é assim que fala o nome dela, né? isso, Então, eu isso. comecei ali, né? Eu não tinha tanto recurso assim, estudante que não trabalha, como é que vai comprar tarô, né? Fui lá, vi aquela revista, falei, vem com tarô. Disse, é agora. É agora. E de Todo lá mundo. pra cá eu vi. E eu comecei com o Almanac Abril de astrologia, né? Aquele Almanac Abril que a gente começa por onde dá para começar. Exatamente, exatamente. Então, assim, nem internet ainda naquela época tinha, né? Tipo, eu tô com 35, eu tô falando de 20 anos atrás, né? Se tinha, sei lá, eu fui ter acesso uns bons anos depois, né? E naquele tempo também não se tinha tantas páginas de ensino como se tem hoje, né? Então, era recorrendo a livros e revistas e o que tinha, né? E de lá para cá eu fui estudando muito astrologia, que é uma outra área que eu amo bastante, e a parte da magia, né? Então, quando eu encontrei a Renata, que eu vi que ela ensinava como ler runas e como fazer magia com runas, com toda aquela facilidade, eu disse, gente, me achei no mundo. Eu amo fazer tudo aquilo. É tão fácil, é tão prático, o resultado é tão rápido e é uma energia tão sutil, né? E trabalhando com radiestesia também, nossa, eu acho que de todas as ferramentas que eu trabalho, que você trabalha, talvez você até concorde comigo. Radiestesia é a única que abraça todas as outras, né? Ela Sim. dá ali a mão e fala, vamos trabalhar juntos, né? Porque ali dentro a gente usa cristais, a gente usa elixir, usa cromoterapia, usa tudo aquilo que tiver. Até remédio à distância a gente envia, na verdade. Eu gosto, mas eu falo para o pessoal que tudo parte da radiestesia para mim. Todos os outros ensinamentos, eles partiram da radiestesia, né? Eu sou um pouquinho mais velho que o Bosco, mas disfarça.
Eu também vou começar a minha procura já em São Paulo, então aqui eu tinha mais recursos, né? Porém, eu tinha um irmão chato que eu comprava cristal, ele jogava fora cristal. Eu comprava livro, ele jogava fora livro. É, Bosco, eu passei por Nossa. essa. Eu passei por essa. Porque ele achava que eu ia me encrencar. Eu entendo o ponto de vista dele. Ele achava que eu ia me encrencar, ele achava que eu ia encontrar o cramulhão no meio do caminho. A gente encontra até dormindo, quem dirá no meio do caminho, na verdade. Pois é, né? Então daí eu fui me envolver mesmo com radiestesia. Foi em 1999, que eu já estava fora de casa, já tinha 25 aninhos. Uhum. Daí eu me enfiei no mundo da radiestesia, não saí mais. Trabalhei durante muito tempo com radiestesia, geobiologia, feng shui. E daí, depois, eu fui perceber uma coisa que eu e o Bosco vamos conversar agora, né? Que sim, o meio interfere bastante. A gente tem que cuidar do meio. Mas eu olhei assim e falei, não adianta, se a pessoa não tiver bom humor, não tiver energia boa, eu vou arrumar esse feng shui, eu vou arrumar essa radiestesia, eu vou arrumar essa geobiologia e a pessoa vai derrubar com as mãozinhas que Deus lhe deu. É verdade, é verdade. E eu e o Bosco vamos dar exatamente um curso sobre isso, gente, sobre autodefesa. Vocês vivem falando como é que a gente se protege, como é que a gente se protege, como é que a gente se protege. O Bosco veio com essa proposta para mim, falou: você daria um curso de autodefesa para mim, comigo? Eu falei: uau, a hora que você quiser, o dia que você quiser e o momento que você quiser. Eu deixei na mão do Bosco. E ele falou em a gente fazer por um preço popular. Inclusive, depois ele vai deixar uma enquete no perfil dele para a gente discutir qual que é o melhor dia para fazer esse curso. Renata, o que vocês acham do Scott Cunningham? Scott Cunningham é maravilhoso, gente. Scott Cunningham, ele é ali da linha da Laura Cabot. Em geral, eu não gosto da Wicca, em geral, mas eu não gosto da Wicca brasileira. Mas a Laura Cabot, ela veio para matar a cobra e mostrar o pau, né? E o Scott Cunningham também segue a linha dela e para mim ele é maravilhoso. Inclusive, acho que eles são da linha desse, não sei o que, Lefei, que você falou, do que você começou a ler, Bosco. Oi? Qual? Desculpa. De quando você começou a ler, você Ah, começou a tá, ler um autor, é da mesma do linha, Givantel. né? É, Acho que sim, acho que sim. é da mesma linha, É é a Wicca? continuidade do trabalho dele. Dele vai para a Laurie Cabot, da Laurie Cabot vai para o Scott Cunningham, que é um discípulo da Laurie Cabot. Entendi. Bom, eu não conheço esse Scott Cunningham. É, ele tem mais ou menos a nossa idade, eu acho, a minha pelo menos. Mas o que, que nós vamos apresentar nesse curso, meu querido? Então, vamos lá, gente. Esse curso tem um propósito aí de abrir os olhos de todos vocês para que vocês entendam coisas que são extremamente sutis e são fáceis de serem entendidas e compreendidas. Às vezes, o que acontece muito é um certo medo, um certo receio de, ensinaram para mim que se eu tomar um banho de tal erva, eu vou me sentir melhor. Ah, mas o fulano disse que deu tudo errado na vida dele. Ah, o fulano passou mal, o fulano perdeu o emprego, né? Então, é, muito daquilo que a gente vai falar é sobre se às vezes não é uma autossabotagem, né? Porque, para quem não sabe, sim, o nosso inconsciente fabrica questões negativas para o nosso dia a dia, tá? Então, dentro disso, além do nosso inconsciente, a gente vai falar sobre aquilo que é externo também, sobre aquilo que às vezes vem de onde a gente menos espera, que é do nosso lar. Às vezes a gente tem aí um irmão, um primo, ou às vezes a própria mãe e o pai tem uma energia mais densa, porque de repente, né, você está aí com sucesso no teu trabalho, né? E querendo ou não, é inconsciente, vem da
da sua família, né? Eu prefiro achar que é inconsciente, mas às vezes é consciente mesmo. Tem alguém ali dizendo, nossa, eu não quero que o fulano vá para frente. E às vezes é inconsciente porque, digamos, se for um pai, né, que gosta muito desse filho, não quer que você vá para frente, porque se você for para frente, você vai sair de casa. E você é o bebê do pai e da mãe. Então, é sobre abrir os olhos para tentar ir fazendo coisas melhores, né? Então, desde colocar uma planta que possa te ajudar em casa, até tomar um banho de erva, fazer certas coisas que vão limpar o seu corpo físico, energético, psíquico, tá? É tanto que a Renata vai falar bastante dessa parte de limpeza também, ela entende bastante do Feng Shui, né? Uhum. Então, eu até já dou essa deixa para você aí. Gente, é tão engraçado porque assim, isso eu percebi com o tempo, muito quando eu ia arrumar casas de pessoas que tinham se separado. E era muito engraçado, porque a pessoa ela entra numa raiva que ela entra numa autossabotagem. Então, quantas vezes que eu fui chamada por pessoas assim do tipo, ai, não sei, me separei, tô com a energia ruim, preciso, vem aqui, arruma um pouco a minha casa. Daí, como o Feng Shui completo, ele realmente é bem complexo, uma mestre de Feng Shui, ela me ensinou a procura, pergunta sempre quais são os 3 guás para você arrumar, o que é mais importante para a pessoa, o que ela está precisando, é saúde, é dinheiro? E engraçado é que quando eu ia arrumar, muitas vezes a pessoa pegava e falava: ah, mas estava assim antes de eu me separar. Mas eu me separei e resolvi mudar tudo. Quer dizer, o inconsciente da pessoa olhava assim e pensava: eu me separei, eu tenho que ser infeliz. Ou eu me separei, eu tenho que perder alguma coisa. Eu não posso me separar e minha energia melhorar. Eu preciso da minha queda, do meu luto, do meu inconsciente, do choro, para depois eu levantar. Então, eu via esse movimento nas pessoas, que a pessoa caía para depois chamar alguém para ajudar ela a se levantar, mas ela não conseguia fazer isso sozinha. Você acredita, Bosco? Acredito. Acredito porque parece muito também com uma coisa que é, eu aprendi nessas andanças, nesses estudos, né? Eu fiz uma pós em psicologia transpessoal, e uma das coisas que a gente falava em sala é que quando uma das pessoas de um casal passa a se tratar de alguma coisa, né, se for qualquer coisa que ela tenha, síndrome de Burnout, é, muito, muito ciúmes, enfim, toda pessoa que se trata dentro de um casal porque precisa de algo e a outra não procura algum tipo de tratamento, alguma outra coisa para ir evoluindo também, essas duas pessoas passam a dissonar nessa frequência. É como se, para ser um casal, vocês são um imã, né, que se atrai e cola, e quando essas pessoas começam a se tratar e a se evoluir, elas passam a se repelir. É uma frequência. Então, essas pessoas elas não se encontram mais e esse casal pode não estar mais junto depois. Então, é bem Sim. importante que as duas pessoas passem a se tratar, a se trabalhar, a evoluir, porque se um fica muito lá embaixo, onde, não, eu já sei de tudo, eu não preciso de nada, e o outro vai procurando, né, a sua senda evolutiva, é bem, é bem difícil que essas duas pessoas continuem juntas. Às vezes É, continuam como basicamente elas amigos. não vão combinar mais. Exatamente. Mas é uma coisa tão sutil, gente, que é energético, não é fisicamente. Elas não mudaram fisicamente. Isso é tão, assim, às vezes nós temos muita dificuldade com fins de relacionamento, principalmente assim, porque nós ficamos pensando. Eu lembro quando eu era adolescente, boba, que eu chegava para os meus ex e falava: por quê? Porque não combina mais, porque é uma evolução, porque vai para outro estado, porque vai para outra. Porque mudou a fase do videogame. Bem isso. Bem isso. Mudou a fase do videogame. Não quer dizer que tem um errado, não quer dizer que tem um motivo, quer dizer que não combina mais.
As benditas fases, né? Quando a gente passa, a gente fica feliz porque passou e que subiu, daí chega na próxima fase e fala: Nossa, tá mais difícil, acho que eu quero voltar. Não dá pra voltar. Não dá para voltar, gente. Energeticamente não dá para voltar. A escada é para cima. Não que não tenha algumas pessoas de vez em quando caem da escada. E Ah, aí isso sim, também a gente ia falar, né? É muito comum chegar no meu consultório, chegar no consultório do Bosco, e a pessoa chegar e falar, ai, tem um feitiço em mim. Fizeram uma coisa sim. para mim. E não, é a mente da pessoa se auto-boicotando estupidamente. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente descobre isso bem fácil, né? Porque a gente usa bastante pêndulo. Então, a gente acaba vendo, não só pelo pêndulo, mas pela mesa radiônica também. É uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né? Isso é consciente? Isso é inconsciente? Isso vem de uma maneira externa, né? Isso vem do trabalho dessa pessoa, isso vem do relacionamento, porque às vezes você ama a pessoa que você está, mas infelizmente a outra pessoa é um vampiro energético, né? E daí você acaba caindo bastante com questão a essa frequência, mas é bem normal chegar a gente e dizer assim, eu acho que fulano fez feitiço para mim, ou alguém fez, eu não sei quem é, daí você vai lá, abre o tarô, pesquisa na radiestesia, né? Eu tenho jogo de quatro búzios também, você tenta confirmar e você fala que não tem, parece que a pessoa fica com raiva porque ela quer achar um feitiço. E daí ela acaba achando alguém na rua, por aí, que fala, nossa, tem feitiço sim, faz tempo. Daí cobra uma grana para Nossa, tem tirar. feitiço sim. Não, o pior é que às vezes ela acha alguém que desmancha o feitiço imaginário e ela dá certo por algum tempo, porque houve uma satisfação do inconsciente dela, ela ouviu que o problema era o problema que ela concordava e ela sente uma felicidade, um fim de estado de depressão, uma concordância, e ela realmente vai melhorar como se um feitiço tivesse sido desmanchado, mas não foi o feitiço, não. Exatamente. É o que uma, uma pessoa aqui da nossa live botou, né? Efeito placebo. Exatamente, exatamente. Se você simplesmente vai para um retiro aí de 2, 3 dias, sabe? E daí tem alguém lá gritando no seu ouvido, porque você merece ser feliz, porque isso, porque... aqueles gritos, né? Daqueles famosos retiros ali. Você volta para casa, não, minha vida mudou e mudou bastante. E às vezes funciona, gente, porque quando estamos falando de uma energia que é autogerada, né? Nesse caso, mal gerada, mas foi gerada, essa forma pensamento, essa questão funciona. Você é como tirar com a mão. Só que vai durar um tempo, né? Porque você tem que trabalhar muito o teu estado de espírito. É o teu estado de Sempre. espírito que vai levar você a uma melhora real. Porque às vezes a gente até vê esses coaching, o Bosco falou sobre isso. Eu tenho um trabalho paralelo com um rapaz, com o Robson, e o Robson fez alguns cursos com alguns coaching. Dá certo, dá certo, dá certo, mas você precisa já estar em um estado de espírito que você não se derrube com a opinião alheia, com a consciência alheia, com a interferência alheia. Então, assim, dá certo, mas você precisa. O que não falo, por que muita gente fica lendo a chave do sucesso, o segredo atrás do sucesso e não consegue dinheiro? Porque para você conseguir dinheiro com isso, você já tem que estar num estado meditativo, num estado de elevação, num estado que você não caia. E isso é muito difícil, porque a gente não é forno autolimpante. Um dia o filho chega da escola e tirou nota ruim, o marido chega do trabalho e foi despedido, a vizinha chuta o nosso gato. Então, assim, é difícil segurar esse patamar. E esse patamar a gente segura assim, com truques como Feng Shui, como banhos, como ervas, como florais.
como aromatizadores, como cristais. Nós temos vários recursos para estabilizar a nossa energia, porque nós somos seres emocionais, mentais, sentimentais, e a gente dá essas variadas. Exatamente. Nossa, ajuda e ajuda bastante, né? Eu até falei com a Renata hoje sobre algumas coisas que eu posso colocar dentro desse curso, que são do culto afro-brasileiro, né? Que são da Umbanda também. A gente fala muito sobre Ori. Para quem não sabe, Ori é a nossa cabeça, né? O nosso alto da nossa cabeça. E a gente costuma cultuar Ori. Né? Costuma-se dizer que o orixá mais forte é exatamente o seu Ori. Então, primeiro a gente tem que cuidar da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, né? Quando a gente acorda, a gente pode ali fechar os nossos olhos. A nossa primeira palavra do dia tem muito poder também. Então a gente pode se bem dizer: hoje eu me levanto muito bem, eu terei um dia maravilhoso, que o meu ori me dê discernimento, me traga amor, para que as pessoas me vejam de uma forma doce, generosa, agradável, né? Então, quando a gente passa a cuidar da nossa cabeça, muitos problemas são evitados, muitos mesmo. Sim, sim, o Bosco está falando de Ori, está falando de cabeça. Gente, uma vez eu atendi um rapaz, logo no começo que eu entrei aqui no TikTok, em vez de se consultar comigo, eu falo que tem cliente que passa assim, ó, a Samara do fundo do poço. É a Samara do fundo do poço. Daí ele olha para você e ele quer que você salve ele. Mas você lembra daquele personagem? Você era do tempo que tinha um desenho da família Addams, que tinha um personagem que parecia um Frankenstein e ele tinha umas nuvens na cabeça, estava sempre chovendo na cabeça dele. Sim. Gente, não é muito diferente do cultuar o Ori. Você tem que tomar cuidado. Qual que é o teu padrão de pensamento? Qual que é o teu padrão de... O que é que você está assistindo? O que é que você está vendo? Isso não quer dizer ignorar a realidade. Eu sei que tem uma realidade lá fora. Eu sei como é que estão as coisas no litoral. Eu sei o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, nas vinícolas. Mas a questão é qual é o pensamento que eu escolho, percebo e quero vibrar. Não adianta eu chegar no espelho e falar Ho'oponopono, Ho'oponopono, eu me amo, eu me amo, eu me amo, e ligar a televisão no Cidade Alerta. Nossa, você falou certíssimo. Quando eu fiz essa pós que eu estava falando, que é da psicologia transpessoal, eu conheci uma pessoa boníssima, né? A Dulce Magalhães. Ela faleceu há uns 3, 4 anos atrás, mas ela deixou alguns livros aí. E uma das coisas que ela falou em sala é uma das coisas que eu já faço há anos, né? Tipo, já vão fazer 11 anos que eu moro aqui, e já faz basicamente 12 anos que eu não assisto jornal. Eu não assisto jornal porque sempre tem a questão das bad news, como ela chamava, né? Então, quando alguém fica ali vendo Cidade Alerta, ou outros programas parecidos, ou assistindo muitos filmes de terror, para quem não sabe, gente, o nosso inconsciente, ele não sabe interpretar muito bem as coisas ao nosso redor. Então, quando a gente assiste um filme de terror, ou quando a gente assiste esses programas policiais que falam de ladrão o tempo inteiro, ali no teu bairro, na tua cidade, você conscientemente entende que aquilo está próximo, mas não está com você, só que o seu inconsciente guarda aquela sensação toda. Podem perceber que quando vocês estão vendo um filme de ação ou de terror, você tá ali meio que gostando, mas a sua mão, às vezes, ela tá fechando assim, sabe? Você tá com um punho cerrado, o teu corpo começa a ficar meio assim. Por quê? O corpo entende o que é o medo e ele não gosta daquilo. E essa energia, ela fica ali bloqueando todos os seus chakras. Então, é bem normal de que depois de ver 2, 3 filmes de terror ou de assistir esses programas, alguma coisa negativa aconteça na sua vida, sabe? Então, a gente tem que ter um controle daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente verbaliza, tá? Sim, sim, isso é necessário. E como eu disse, não quer dizer que você seja alienado, só quer dizer que
você toma cuidado com o que você vê. Isso não tira a tua posição política, não tira a tua posição social, não aumenta ou diminui o teu conhecimento, mas você sabe que você está sendo bombardeado o tempo todo. É tão engraçado, vamos lá no mitozinho lá do Neo na Matrix. Você sabe que você é Neo, que você está na Matrix. Você pode ser manipulado pela Matrix ou você pode pegar todas aquelas balas que vêm na tua direção, fazer assim as balas voltam. Não é muito diferente disso. Então, assim, você quer ser controlado ou você vai controlar? E você vai controlar o quê? E as clientes, elas vivem me perguntando coisas como sintonia com prosperidade, mas daí elas vêm falando, ai, mas eu sei que tá duro. Meu amor, se você acha que tá duro, você não vai conseguir prosperidade. Daí elas vêm me pedir, ai, eu quero um amor, daí elas falam, mas todo homem trai. Então, meu amor, você não vai conseguir. A famosa questão do dedo podre, né? Eu Exato. recebo várias clientes aqui para jogar tarô e elas falam: Nossa, mas você está me descrevendo esse fulano igual o outro que passou pela minha vida, porque eu tenho o dedo podre. Eu falei: Olha, então daí a gente vai para um outro fator, para uma outra situação. Primeiro, tire da sua mente que você tem um dedo podre. O que está acontecendo é uma repetição de padrão e que você precisa mudar. Você precisa perceber, né? Daí eu vou. Exatamente. Uma pessoa escreveu aqui, higiene mental. Nós temos que fazer higiene mental. A gente não faz higiene dos dentes, não escova o cabelo. Eu tenho que fazer Sim, higiene mental e higiene emocional. exatamente. A mesma questão, eu até lembrei de uma coisa hoje, para quem está pela live, hoje é dia 1º de março, né? Então, a maioria eu não vou dizer maioria, mas algumas pessoas, né, usando um pouco de magia e de conhecimento, tem o bom hábito de soprar canela para sua casa, todo dia 1º do mês. Só que daí fica aquela dica: o teu quarto tá organizado, teu banheiro tá limpo, a tua cozinha, o teu fogão ali, tá tudo bem limpinho, tá tudo bem organizado. E eu tô falando isso porque prosperidade, seja ela emocional, seja ela material ou de qualquer outro tipo, não combina com uma energia de desorganização, né? Então, fica a dica aí já para vocês, um pouco do nosso conteúdo do curso, né? Se a gente não tem uma higiene de modo geral, as coisas não podem ir para frente. A Renata mesmo pode falar que, pelo Feng Shui, a nossa casa é espelho do nosso corpo. Então, se de repente você Sim, vive sofrendo aí com uma dor no teu fígado muito forte, é sinal de que pode ser que tenha uma área dentro da sua casa que você, sei lá, guarda muita bagunça ou tem muita sujeira, né? Então, pode ser o fígado, pode ser os rins, né? Pode ser a tua cabeça. Sempre tem uma área da casa que você tem que prestar bastante atenção, senão as coisas não fluem. Não é verdade, Renata? sim, sim. Prosperidade, gente, tem a ver com circulação. Tem muita gente que acha que prosperidade tem a ver com manter. Prosperidade não é manter. Prosperidade é circular. Então são pequenas coisas assim que são do Feng Shui que você não adianta botar o gatinho dourado com a mãozinha assim em cima da geladeira se você está deixando a abobrinha derreter dentro da geladeira, está deixando o tomate derreter dentro da geladeira, gente. Não adianta você colocar o casal de gatinho um do lado do outro, pôr a moedinha na boca do sapinho, se você não abre a tua gaveta de remédios e não vê se tem remédio vencido. Pega aquele restinho de remédio que você tomou daquela gripe, que ficou sobrando só 2 comprimidos, você não vai, doa para a igreja. Faz alguma coisa, faz uma limpeza, abre, tira. Isso é muito salubre. Prosperidade tem a ver com circulação de energia. Tudo que ficar parado 6 meses, um ano dentro de uma gaveta, não circula, não É traz verdade. movimentação. É verdade. Então, Mas gente, é o bem Bosco sobre. também ele tem alguns segredinhos aí, né? O Bosco ele trabalha mais com ervas do que eu. Eu gosto bastante, eu gosto. Eu até
Eu até brinco com a minha mãe de santo que se eu não fosse de determinado orixá, eu seria de Oxóssi ou Sem, né, que vivem ali pela selva e eles entendem muito bem de plantas e como que elas curam, como que elas trabalham. Adoro mesmo. Eu até tenho uma história, eu fui em uma festa em um outro terreiro, há uns meses atrás, e a dona Padilha veio na minha direção, olhou para mim e disse assim, eu gosto muito de Voz Mercê. Daí olhou para todo mundo e disse: ele gosta de botar umas plantinhas na janela. E nas minhas janelas eu tenho gerânio. Eu tenho gerânio em todas as minhas janelas aqui, né? Então, tipo, eu fiquei olhando, mas como que ela sabe, né? A Amor, gente porque era sabe, uma né? Que padilha de sabe. verdade, não era uma imitação. Exatamente. Daí, fora isso, bom, ervas de todos os tipos, né? Manjericão, manjerona, alecrim, arruda, tudo que eu puder eu tenho aqui, porque é sempre bom. É sempre bom. Planta dentro de casa, gente, é o primeiro filtro, né? Já até falando um pouco mais disso, digamos que uma família grande ali, que tem pai, mãe, tem um filho ali de uns 15 anos, tem um filho de 5 e daí vai ter cachorro, gato, vai ter peixe e planta, né? Nessa ordem assim. Quando alguém faz alguma coisa, quando direciona uma energia de alguma magia para essa casa, para deixar alguém doente, alguma coisa assim, quem que vai pegar isso primeiro? Sabe a A ruda, a sua pimenteira, né? A planta é a primeira que vai adoecer. Então, não tem planta, mas tem um peixinho, possivelmente aquele peixinho vai morrer lá dentro do seu aquário, sabe? Não tem peixe, o cachorro vai sentir isso primeiro e vai dividir com o gato. Diferente do cachorro, o gato transmuta. Então ele vai ficar mais sonolento, né? Vai ter uma área da casa que ele vai dormir mais. Pode ser que ele fique doente se essa força for muito forte. Não tem gato, sabe quem que vai pegar? Na criança mais nova, porque essa criança mais nova, ela não sabe se proteger, né? Ela não sabe fazer uma oração, ela não tem um entendimento de um banho de erva, né? Então, dentro de uma casa, você sozinho, se você não tem nenhum filtro, vai diretamente para você. Você é o para-raio da casa. Então, por isso que eu estou aqui, junto com a Renata, dizendo: olha, nós precisamos de filtros em casa, né? Quando a gente está na rua, quando a gente carrega algum cristal, essa ametista chevron que eu estou aqui, achei junto com a Renata quando eu fui para São Paulo. Eu me apaixonei por ela. Então, ela acaba sendo o meu para-raio, né? Ela está aqui como defesa. Mas fora isso, tem outras coisas que a gente pode fazer. as plantas, gente. Ele está falando que é o primeiro. Olha, eu vou contar para vocês uma história. Os meus pais tinham. Era ipê roxo na frente da casa deles. Caiu. Caiu. Caiu aquela árvore bosco. Que Nossa, vergonha. E depois eles tinham aquele jasmim manga. Que jasmim manga encheu de mandruvá, os mandruvás comeram o jasmim, nossa. foi apodrecendo o, o tronco. E aí eu sempre falo para vocês, eu coloquei uma fotinho dos meus pais no meu perfil, né? Eles eram muito bonitos. Meu pai era Uhum. um homem muito bonito, minha mãe era uma mulher muito bonita. E eles eram cismadinhos um com o outro. Eles ficaram 50 anos casados. E eles sabem que teve 50 feitiços para tentar fazer um se separar do outro. E se você for procurar os significados do ipê, o significado do jasmim, são plantas relacionadas com amor. Todas as plantas têm um significado, gente. Tudo você coloca, existe assim dentro do Feng Shui, a gente estuda quais são as plantas que você vai colocar para cura, quais são as plantas que você vai colocar para dinheiro, quais são as plantas que você vai colocar para amor. Daí você vai olhar e falar: foi essa daqui que morreu. Daí outro dia eu entrei na casa do meu mestre, ele ficou só olhando. Tava morrendo uma begônia, tava cheia de pulgãozinho. Eu olhei bem para ele e falei: mulher triste e frustrada.
Ele olhou bem para mim, a cliente que acabou de sair, mulher triste, frustrada e diabética. Eu falei, foi ela que derrubou a sua begônia. Olha, outro fator de conhecimento que você trouxe, né? Eu estudo bastante e eu gosto disso, da questão do corpo falar, né? Veja, mulher ou homem que é diabético, possivelmente é uma pessoa que sofreu um amargor muito grande da vida, né? E ela perdeu alguém, alguma coisa. E daí o corpo dessa pessoa entende, aquela pessoa que eu tanto amava foi tirada de mim, porque ou faleceu ou porque houve um término, né? E daí, quando você ama alguém, é como se esse amor fosse doce. Então, o seu corpo passa a rejeitar todo o açúcar, toda a afetividade que você tem. Então, por isso que vem as questões de diabetes, né? Para quem não sabe, pelo estudo do corpo que fala, a diabetes tem uma dessas explicações, né? E sobre essa história que você contou, Renata, tem uma tia minha, né, que ela passou por algo parecido. Os ratos da rua estavam entrando na casa dela, estavam comendo a roseira que era dela. Uma roseira linda. Imagina só. Quando a gente trabalha com baralho cigano, né, tem a carta dos ratos. Tem a Rato carta tem dos tudo a ratos. ver. Rato tem tudo a ver com roubo de energia, com algo que acontece de uma maneira escondida. Porque rato, quando entra na casa de alguém, ele entra sorrateiramente, ele entra à noite, né? Ele vai roendo devagarzinho, ele não consegue levar aquilo que é grande. Então, quando você percebe, você já foi roubado de alguma forma, seja um pouco ou muito, mas já foi. Então, nesse caso, eu fui com ela, né? Peguei ali os gráficos pêndulo, e eu descobri que era a sogra dela, que detestava ela. E a macumba estava onde? Né? E eu Ai, eu dizendo, sou essa macumba está especialista em dentro? sogra que detesta, oh meu É, Deus. Bosco, a gente tem duas perguntas aqui. E os médiums esponja, como devem se proteger? E aqui o Jeff pergunta, e os encalhados? vamos responder eles, né? Sobre os médiums esponja, bom, primeiramente, de novo, falando sobre a pós que eu fiz, tem algo que meio que explodiu a minha mente quando essa informação veio. A gente sempre acha que, às vezes, tem alguém na nossa casa ou no nosso círculo de amigos que está ali vampirizando você. E tem pessoas que realmente são assim, né? E daí você fala, eu tô muito, muito fraco, eu tô bocejando, né? Eu tô com o corpo mole, porque eu fiquei lá com fulano. E geralmente são aquelas pessoas que estão reclamando muito da vida ou quando elas estão chorando demais e você vai lá e dá um abraço, dá colo para aquela pessoa, então automaticamente você estabelece um cordão energético e essa pessoa passa a se alimentar de você. O que que explodiu a minha mente? No momento, alguém olhou para mim lá e disse assim: tá, mas se nós somos uma fonte receptora de energia e a galáxia e o universo tem energia infinita, basta você canalizar um pouco todos os dias e ser um canal que recebe isso. Se o outro vai se alimentar de você, é sinal de que ele não está conseguindo, né, filtrar isso. Então você entra como filtro. Então, algumas pessoas sim vão precisar se alimentar da sua energia, da energia de outras pessoas, né? Mas o que a gente pode fazer é o quê? Dá para usar algum cristal, dá para você usar um pouco de patuá, tem como você. Gente, o universo mental é algo maravilhoso. Se você fechar os seus olhos durante 5 segundos e simplesmente pedir assim: eu desejo que um raio de luz dourada saia do centro do sol e entre pelo topo da minha cabeça, energizando Ele todo o entra. meu corpo. Gente, 5 segundinhos, você vai ver que, caso você possa passar uns 2 minutinhos, 3, canalizando isso, o teu corpo vai esquentar, você vai sentir isso. A tua energia vai mudar, aquela tristeza, ela vai embora, né? Então, assim, existe uma fonte de energia que é infinita. Então, os médiums esponja, eles só precisam trabalhar isso. Raramente, Aí depois você de se tem duas trabalhar, vai faltar. opções, né? Sim, você pode bloquear o outro, bloquear com cristais, bloquear com roupa preta. Por que os magos usam roupa preta? Porque bate e volta.
Uhum. bloquear com. Mas você também pode se retroalimentar sempre. Retroalimentar sempre. Ai, o outro me vampiriza. Gente, o universo é fonte infinita de energia. Então, assim, não conectar com o outro, em conectar com o universo. Sim, sim. A gente vai falar muito sobre isso. O que eu acho interessante, o que eu gostei da proposta do Bosco de fazer o curso, é que o Bosco ele é como eu. Ele trabalha muito com a autorresponsabilização do outro. Você tem que se responsabilizar por gerir a sua energia. Exatamente, exatamente. Quando a gente acaba sendo muito negativo, quando a gente verbaliza as coisas que são ruins, né? Tem uma palavrinha que eu gosto de ensinar também. Sabe aquelas pessoas que adoram abrir a boca para falar, nossa, isso acontece desgraça na minha vida. Aquele Uhum. fulano é um desgraçado. Quando você passa a repetir essas coisas, né? A minha mãe, eu brigava muito com ela, porque assim, apesar de eu ser do candomblé, ela é da Igreja Universal, né? E ela vivia falando que tudo era coisa do demônio, era o diabo, era o capeta, era isso, era aquilo. Teve uma vez que eu segurei o braço dela, olhei e falei assim: olha, coitado do capeta, porque ele vive mais na sua boca do que no local que ele deve ficar. Já prestou Oh, atenção meu nisso? Deus. Eu e a Deixa ele minha em mãe, a gente. paz, mãe. Deixa ele em paz. Eu e a minha mãe, a gente tem uma relação bem difícil. Então, por muitas vezes eu tive que rosnar. Eu tive que mostrar os dentes e depois morder, porque rosnar e dizer que eu vou atacar, ela não estava muito acreditando. Então eu tive que mostrar o gosto da mordida e a dor para ela entender, sabe? Porque tem pessoas que fazem isso, né? Elas meio Tem. que nos atacam de alguma forma e se fazem de vítimas depois, porque elas são o alecrim dourado, né? Então a É, gente tem que ter cuidado. aqui o Jeff falou sobre os encalhados. Meu querido, tem que ver se isso é uma sorte ou se isso é um azar. Porque se você está encalhado, você também não está dando ao léu, né? Eu penso, gente, sou da década de 80/90. Às vezes tem gente que chega e fala: ai, Renata, e se souberem que antes de você ter sido terapeuta, você foi gótica, você foi para danceteria, você dançou Madonna, você dançou George Michael. Gente, eu não dei, eu distribuí. Eu distribuí, queria pegar, conseguia. Eu não dei, eu distribuí. Daí vocês estão falando em ser encalhados. Hoje, com a consciência que eu tinha, eu escolheria a dedo, eu não dava, eu não distribuía, eu guardava. Então, às vezes, você acha que é uma desvantagem, e é uma vantagem. Você não está perdendo energia, você não está perdendo palavras, você não está perdendo o seu emocional, você não está perdendo o seu foco mental. Exatamente, exatamente. Agora, sobre ser encalhado, Jefferson, daí você teria que dizer assim pra gente, há quanto tempo você está só? Porque, às vezes, estar só e, digamos assim, existe uma diferença entre estar só e se sentir só. Se você consegue ficar na sua casa, abrir uma latinha de cerveja, um vinho, comer a comida que você mais gosta, assistir um filme de comédia e dar risada sozinho, é sinal de que você não se sente só. É sinal de que as suas emoções estão bem trabalhadas. Quando você tem alguém, ótimo, essa pessoa está somando. Agora, quando não tem, tudo bem. É diferente de você estar em casa e se sentir sozinho, porque você nunca tem ninguém, você não consegue ir no cinema sozinho, você não gosta de ir no shopping sozinho, porque parece que você depende de outra pessoa. Então, como a Renata falou, às vezes vem como bênção, tá? Ou como outras coisas aparecem na nossa vida também, às vezes acontece num tempo mais para frente, porque possivelmente o seu corpo entende que você ainda não está dando conta de lidar com isso, né? Então, quando chega alguém que pode trabalhar isso com você, é porque é tempo.
sabe aquele trauma que a gente teve lá com 5 anos, com 3 anos, e a gente não lembra, a gente não sabe porque tem medo de escuro? De repente, com 25, com 35 anos, você lembra por que você tem medo de escuro, né? Como uma cliente minha falou. Ela foi brincar de esconde-esconde com uma amiguinha, ela entrou dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa virou com ela dentro. Então ela travou. Ela nunca mais conseguiu ficar no escuro, porque ela tinha claustrofobia. Então, com 30 e tantos anos, ela lembrou disso, né? Agora, Então, claro, tem uma pressão social. Eu tô lembrando, Bosco, faz mais ou menos uma semana, eu estava andando. Ai, gente, por que, que o pessoal faz isso? Duas que eu passei essa semana. Eu fui no restaurante sozinha, peguei, escrevi para o meu melhor amigo, falei, quer vir comigo? Ele falou, não, tenho cliente, não tenho tempo. Eu falei, então eu vou sozinha. Sentei no restaurante, sentei na minha mesinha sozinha. A primeira coisa que é meio constrangedor, né? O garçom olha assim e fala, mesa para quantas pessoas? Para mim. uhum. Não vem mais ninguém? Não. Mas daí a pessoa fica te olhando com aquela cara de ET. Gente, eu tenho que comer sozinho, acompanha. É meio Você, constrangedor, mas acontece, né? Daí, se uhum. você não tem uma resiliência, se você não é bem resolvido, se você já tem uma questão de carência, você olha assim e fala, ai, eu estou comendo sozinha. E acho que foi ontem, eu fiquei sem graça, Bosco. Rapaz, eu ainda estava comendo assim, que nem um glutão. Eu tava assim, entre um cliente que eu fui e outro que eu ia, parei no shopping, mandei vir um prato e sabe assim, eu tava comendo que nem um glutão, que nem um pedreiro. Gente, tinha um homem no balcão, ele me olhava assim, ó, com cara do Campari apaixonado, e É, pensando, para de me olhar. Eu fico pensando que cada pedacinho de bife que eu tô comendo, você tá pensando em mim, colocando outra coisa na boca. Eu fiquei tão sem graça, Bosco. Por que, que as pessoas. bom, eu até ia brincar. Da próxima vez que você for e ele falar isso, Renata, você pode brincar com ele e falar assim: como assim sozinho? Você não tá vendo? Aqui tem Freia, aqui está Loki. Ó, Odin tá aqui de pé porque ele não tá afim de sentar. Por mais que você não esteja vendo, eu estou muito bem acompanhado. O Odin nunca senta, ele fica só com um olho olhando. Eu podia ter brincado, né? Eu tô vendo que algumas pessoas estão escrevendo algumas coisas aqui. A Júlia já veio dizendo assim: olha, eu me encontro em uma situação diferente. Estou com alguém, mas queria estar sozinha. Então, Júlia, sabe o que, que acontece quando a gente tem essa consciência de que a gente tem alguém, mas queria estar sozinha? Vai ter uma hora que, de tanto vocês se segurarem, digamos, você poderia estar com uma outra pessoa, de repente casada, com filho, num outro trabalho, numa outra cidade, e ele a mesma coisa. Só que os dois ficam se segurando. Às vezes ele tem o mesmo pensamento que você. E quando a gente vai levando com a barriga, quando você quer outra pessoa mentalmente, vai aparecer uma terceira pessoa. Só que daí, às vezes, você vai ficar em dúvida se fica com essa terceira pessoa, né? Se isso vira um triângulo amoroso ou se simplesmente você vai largar a tua primeira pessoa para ficar com essa que veio agora, né? Então, a gente acaba fazendo uma confusão. Daí, nós fazemos esse emaranhado. Então, quando eu e a Renata estávamos falando de inconsciente antes, é exatamente isso. A gente faz o emaranhado, depois a gente fica no meio deles, como se fosse um arame farpado, e fala: eu não sei como eu vim parar aqui. Então, se você Sim. está com alguém e gostaria de estar sozinha, pense em como você pode fazer isso, E sabe? às vezes, assim, você tá com medo de largar alguém porque é teu amigo e você quer ser amiga, mas você queria estar sozinha, daí você começa a machucar a pessoa começa a machucar você, e no final das Uhum. contas você queria manter a amizade, etc e tal, e acaba que a hora que vocês se separam, nisso sobra, nisso sobra. Então, às vezes, saber sair na hora certa ofende menos, ofende menos. Todos nós temos os nossos apegos, mas quando a gente sai sem ofender o outro, é maravilhoso. Você consegue encontrar com a pessoa e falar: e aí, tudo bem? Te desejo tudo de bom.
E às vezes você segura a pessoa justo para não magoá-la, e depois quando ela sai chispando, e a sua intenção foi por água abaixo, né? Eu acho, eu, eu tenho um sentimento meio triste quando eu escuto de alguns casais, de algumas pessoas assim, ai, a gente passou 10 anos, 20 anos juntos, mas não deu certo. Ué, foi 20 anos fazendo o quê? Como que não deu certo, Foi né? dando É, certo. Gente, eu dei certo com uma pessoa que infelizmente morreu por 9 meses. Eu dei certo com outra pessoa por 3 anos. Eu dei certo com uma pessoa por 7 anos. Estou dando certo com uma pessoa há 10 anos. Sabe o que, que eu falo? Eu olho bem para mim e falo: 48 anos. Eu tive 21 anos de casado. Até agora eu consegui ser feliz por 21 anos. Daí eu olho minha idade e falo: 27 anos de diferença. Tô indo bem. Tô indo bem. exatamente. É bem isso mesmo. Tem uma outra questão aqui, né? Um dos nossos. Uma das pessoas que está aqui pela live, né? Eu ia falar ouvintes, como se estivesse na rádio. Ele está falando sobre a questão de tampar o umbigo. O que você diz disso, Renata? Você acredita ou não? Olha, alivia, né? O que que acontece? A nossa aura, gente, o umbigo é o ponto mais fininho da nossa aura, né? Onde a gente tinha comunicação com a nossa mãe. Qual que é a questão do umbigo? A questão do umbigo, fisicamente, ele é onde tem menos pele, onde tem menos carne, onde vai direto para todos os nossos órgãos internos. E para quais órgãos internos? Justo o sistema digestivo, o estômago, o fígado, o rim, aonde a gente filtra as nossas emoções. Então, sim, como são, vamos dizer, são as partes mais finas do nosso organismo, ele absorve com mais facilidade. É legal tapar o umbigo? É legal tapar o umbigo, mas perceba qual que é a sua facilidade de absorção em geral. O Bosco ficou mudo. O teu ficou mudo também. Ah, Tá me é? ouvindo Você não agora? ouviu? Ouvi. Não, não. Então, estava falando do umbigo, que a pessoa tem que perceber a absorção dela em geral, o quanto que ela absorve ou não as coisas dos outros. Que não é só pelo umbigo que a gente absorve, não, gente. Por isso que a gente vai falar muito sobre isso. Como é que você está mentalmente, emocionalmente? Você está absorvendo tudo? Falou, ó, tem gente que, gente, ó, entende o seguinte: falou, você pega para você ou não pega para você? Eu vou usar um outro exemplo, Bosco. Uma vez aconteceu uma coisa tão engraçada. Um bruxinho sonhou comigo e com outras duas amigas minhas. Daí ele chegou a uma conclusão maluca de que nós tínhamos feito um coven. Escreveu misérias para a gente. Falou: eu sei o que é 3 vezes 3. 3 são as Nornes, 3 são as Hécates, é a Hécate. Você está me atacando. Vocês 3 fizeram um coven para me atacar. Eu pensando assim: eu em São Paulo, a Arlete em Florianópolis, a Delen lá em Belém do Pará. Gente, a gente mal conversa. Mas daí, dentro dessa briga, veio uma outra menina e falou: mas você queria que ele pensasse o quê? 3 pessoas sonhando com ele? Gente, eu sou tão positiva que se 3 amigos sonham comigo, eu pergunto 2 números para cada um e jogo na cena. Ótimo. Então, o que, que você tem na cabeça? O que, que você está absorvendo? Se alguém fala de você, o que, que você pensa primeiro? É bem ou é mal? Está te atacando ou está te ajudando? Porque você pode tapar o umbigo para não entrar nenhuma energia, mas se a tua cabeça não te salva, não adianta. Se a energia é autogerada, tá me ouvindo?
Tô ouvindo sim. Ah, tá. Ah, não, é que eu achei que tinha ficado mudo, né? Então, assim, para essas pessoas que acham que só tampar o umbigo funciona, para quem não acredita, gente, como que isso funciona? Tudo aquilo que a gente tem crença ganha força, sabe? Então, se você criar um Deus agora, né? Tipo, lembra aquela história lá da Bíblia que criaram um Deus, era bezerro de ouro que fizeram? Uhum, Então, sim. começaram a acreditar naquele Deus, deram um nome para ele e tudo mais. Ele ganha uma egrégora e conforme você vai fazendo oração para ele, ele vai crescendo, ele vai te atender sim, né? Nada mais é do que uma forma de pensamento. Então, quando a gente crê que sim, que o nosso umbigo é super sensível, porque quando a gente fala sobre tampar o umbigo, a gente não fala exatamente sobre a fisicalidade dele, mas falamos sobre o chakra umbilical, que trabalha toda a entrada de energia, tá? Então, nós estamos tampando ele. Então, eu até peguei alguma pedrinha aqui. Às vezes, você pega uma pedrinha pequenininha. Você pode pegar um citrino, né? Enfim, pedras que trabalham a questão de proteção. Ou quando você se sente muito desenergizado, pega uma jade amarela, coloca ali no teu umbigo, tampa ele, sabe? Principalmente quando você vai em enterro, velório, aconselho até pegar uma ônix, colocar lá no teu umbigo, tampar e ir, exatamente para que você não seja uma baita de uma esponja no meio daquelas pessoas que estão chorando, se lamentando, tem aquela energia triste. Gente, eu detesto velório. Tenho 35 anos, eu fui em 4 velórios na vida. E eu fui porque eu não pude fugir, né? Porque é algo que não é legal. Não é legal, sabe? Então, para quem acredita, ok, tampe o seu umbigo, sabe? Tem gente que usa uma moeda de 5 centavos porque é cobre, né? Coloca ali Sim. e tampa, né? Eu já vi gente usando moeda de 5 centavos no seu pé esquerdo, porque você acaba se aterrando também, né? Então, tem várias questões. Então, quando alguém falar sobre umbigo, não é sobre o físico, sobre a sua barriguinha ali fora. Nós estamos falando de chakras, tá? Acho que é isso. Gente, nós vamos fazer então um curso que nós vamos trazer autodefesa espiritual, psíquica, mental. Nós não vamos entrar na religião em si, embora o Bosco tenha deixado claro que ele tem bastante influência de Umbanda. Eu vou trazer muito da radiestesia, muito do Feng Shui. Nós ainda não marcamos data para esse curso. Nós ainda vamos fazer uma live tanto no meu perfil quanto no perfil do Bosco. Nós vamos lançar uma enquete de quando é que vocês querem que esse curso aconteça. Mas, Bosco, nós tínhamos combinado um valor super simbólico pelo curso, né? Sim, sim, super simbólico. É para todo mundo fazer, sabe? É muito ruim quando a gente quer muito fazer algum curso e ele está custando, tipo, mais do que o seu salário pode pagar. Então, gente, a gente vai até dizer aqui, gente, é menos de R$ 20, com certeza. Todo mundo vai conseguir fazer, sabe? É algo que vai ser super bacana, é próspero, vai vir de conhecimento. Todo autoconhecimento que vocês adquirem, seja comigo, seja com a Renata, seja com qualquer outra pessoa em quem vocês possam confiar, isso só vai fazer com que a frequência de vocês, com que a sua inteligência, seja ela emocional, espiritual, de qualquer forma, cresça e vocês se sinta mais amparado, sabe? Então, são coisas que vão agregar, tá? Sim, nós vamos Ajudando. fazer esse curso, aí falou menos de R$ 20, exatamente, R$ 19,90. O Bosco, ele está estudando qual que é a melhor data para a gente fazer. Ele vai colocar uma enquete no canal dele, é uma enquete no meu canal, nós vamos dar 2 opções de data e vamos abrir as inscrições para vocês fazerem esse curso com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, gente. São coisas fáceis, são coisas tranquilas para serem feitas.
São coisas A simples, internet. gente. Quem faz curso comigo, eu tento trazer curso. Eu não quero trazer aquela receita que você tem que ir atrás da mandrágora do Egito. Não, gente. Sim, Por sim. favor, você tem que conseguir fazer. Tem aquele mega, super, hiper bruxo que manda você pegar aquela turmalina branca que só tem na Paraíba e que você compra por quilate. Não, gente. Você tem Uhum. que usar recursos que você consegue usar. Eu e o Bosco vamos trazer recursos que vocês conseguem usar. Vocês conseguem achar no supermercado, achar na lojinha da esquina, um aromatizador, uma coisa fácil, simples, mas que nós vamos trabalhar muito com a simbologia do inconsciente. A simbologia do inconsciente é tudo, gente. A gente pode até já abrir brecha, né, Renata, para abrir níveis, né? A gente faz o nível um, nível 2 ou 3 e daí a gente vai ensinando aquilo que pode ser difícil, né? E tendo uma dificuldade, é você que escolhe aquilo que você pode fazer, né? Claro, gente, quem sabe fazer magia, quem sabe se proteger, às vezes, essa pessoa só precisa de um pensamento forte. Ou às vezes, é, uma vela branca que ela consegue fazer vale mais do que um boi inteiro, né? Tem gente que faz alguns sacrifícios por aí. Então, quem sabe fazer, meu amor, às vezes com uma velinha só você consegue mais do que muita coisa, né? Então, assim, existem níveis, existem magias que são complicadas, sim, que tem dia, que tem lua, isso e aquilo, mas o nosso intuito, pelo menos nesse primeiro curso, é ensinar aquilo que é fácil, que é agradável, e com certeza vai surtir efeito, mas que até uma criança, sabe, pode fazer. Que vocês possam ensinar também. Então, gente, manda o WhatsApp for me, manda o WhatsApp para o Bosco, pergunta quando é que vai ser, vê as duas datas possíveis, nós ainda estamos discutindo. E acho que por hoje é só, mas nós ainda vamos fazer uma live ou mais para o fim da semana ou no começo da semana que vem. Isso aí. Foi um Tá bom? prazer. Beijo para todo mundo. Obrigado por vocês terem ficado na live. Eu e o Bosco vamos conversando sobre o que vocês decidirem. Estamos abertos. Vamos fazer essa enquete da data e fiquem espertos no nosso canal. E quem quiser, siga o Bosco, que ele tem o nome de Bruxumbeiro. Adoro esse nome, Bosco. Eu sou tão clássica, boto lá, Renata Saladino. Eu devia colocar Macum Beleza, Radis Magia, Magia Radis... Não, eu coloco Renato Saladino. Oh, meu Deus, a minha A gente criatividade pode brinca. criar um nome, né? Esse nome eu criei há uns 5, 6 anos atrás, Ai, ai. porque eu estava participando de uma umbanda na casa de um amigo meu, e a ex-esposa desse dono da casa fez uma macumbona, assim, sabe, para destruir a casa dele, só que jogou na casa. E nós estávamos lá. Então, essa magia foi dividida para umas 8, 9 pessoas, e todo mundo começou a ficar mal. Então, eu comecei a trabalhar isso, né? Todo mundo me chamava de bruxo. Os guias me chamavam de bruxo. E por ser macumbeiro, daí eu criei um grupo no WhatsApp chamado Bruxumbeiros. Bruxumbeiros. E daí, então, eu Bruxumbeiro. falei, vou, Eu vou vou criar o criar. É Radies uma Bruxo. união. Os Radia Bruxo, a bruxa radiestésico. Gente, boa noite. Você é Fiquem com uma Deus. Oi. bruxa estesista. É, Usa. Bruxa estesista. Pronto. beijo, gente. A gente se encontra de novo. Boa Escreva para o noite, Bosco, gente. Foi um escreva para prazer. mim. Tchau, tchau. Tchau.